Oi, queridos, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma peça que, juro, eu tenho vontade de desmaterializar aqui da tela do seu computador, pegar a sua mãozinha e te levar até o teatro, porque, cara, é muito legal. Hoje a gente vai fazer uma pista sobre a peça Luiz Antônio e Gabriela, da companhia Mungunzá de Teatro, que tem o texto e direção do Nelson Baskerville. Esse espetáculo estreou em 2011 e ganhou o prêmio da PCA de melhor espetáculo nesse ano. E agora em 2016, depois de 5 anos, eles voltam em cartaz no Sesc Belenzinho pelo aquele projeto Ficha Técnica, que tem essa ideia de retomar trabalhos antigos que foram um sucesso para uma versão nova. Vamos seguir nosso roteirinho da pista então? A história de Luiz Antônio e Gabriela começa em 1953, com o nascimento do Luiz Antônio. Quem escreve e dirige a peça é o Nelson e é uma história autobiográfica. Esses dois irmãos tiveram uma relação bem típica de irmãos, assim, com a sua parte boa e a sua parte ruim, algumas peculiaridades. A história toda gira em torno dessa personagem, Luiz Antônio, que começa como um menino homossexual, mas em algum momento da história ela se assume como travesti e muda o nome para Gabriela. E perde o contato com a família também, que fica sabendo dela só muitos anos depois, e essa história acaba em 2006 com o falecimento da Gabriela. Bom, não fiquem bravos comigo, é um spoiler que já é dado desde o começo da peça, então você já sabe que é uma história real, história dessa mudança e essa busca por identidade do Luiz Antônio e Gabriela. Bom, vamos lá, motivos para assistir. Uma coisa que chamou muita atenção é que eu tô acompanhando esse projeto Ficha Técnica do Sesc, e eu acho uma ideia muito fetichista, assim, e ousada também. Você pegar um espetáculo que foi um sucesso em 2010, todo mundo queria ver, você trazer ele pra hoje em dia, sabe? Eu, por exemplo, na época que Luiz Antônio e Gabriela estavam em cartaz, eu queria muito assistir, nem lembro por que eu não vi. E eu tinha essa magoazinha dentro do meu coração, sabe? Ai, queria ter visto essa peça. Aposto que você tem dessas peças também guardadas. Conta pra mim qual a sua peça que você queria muito ter visto e não viu. De repente eu assisti, a gente pode conversar. Mas enfim, voltando pro foco. É uma ideia que, tipo, toca o nosso coração, né? Vou ter uma oportunidade de ver de novo aquela peça que tava em cartaz há 5 anos atrás, sabe? Só que a minha experiência na prática, vendo essas peças do projeto Ficha Técnica, é que às vezes fica com um pouco de cara de museu do teatro, sabe? Museu do jeito mais pejorativo possível. Parece que a peça tá engessada, porque a arte cênica é uma arte do encontro, né? Então, simplesmente não é você juntar todos os artistas e falar pra eles montarem de novo. Às vezes a obra era uma obra muito potente, muito comunicativa, mas ela não tá mais atualizada, sabe? Tanto em termos de discussão, quanto em termos de sintonia entre os atores, essa dinâmica toda, quanto em atualidade mesmo da proposta, sabe? E aí, Luiz Antônio e Gabriela foi uma surpresa maravilhosa, porque o texto é totalmente atual, sabe? A gente já falou aqui no canal mesmo sobre essa questão de gênero sendo representada no teatro. E hoje em dia a questão de gênero está sendo muito debatida, né? Essa confusão entre gênero, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, nossa, são tantas coisas. Eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu posso dizer com certeza que é um tema muito atual e a montagem tá muito atual, assim. A companhia Mungunzá, ela tá junto, essas pessoas continuam trabalhando, então não é uma reunião artificial, sabe? É uma reunião que dá pra ver que é legítimo, é autêntico. E o que tá rolando lá no palco é um negócio verdadeiro que tá vivo e pulsante, sabe? E pro bem e pro mal, sabe? Uma história violenta, triste, sobre intolerância e infelizmente isso era a realidade em 2011 e continua sendo a realidade, mas é, ao mesmo tempo, muito bonito ver um trabalho cênico que continua tão vivo mesmo depois de tantos anos, sabe? Não é uma coisa normal no teatro isso, não é mesmo? Outra coisa muito interessante de falar é que Luiz Antônio e Gabriela é um documentário cênico. O que seria isso? É mais ou menos um documentário mesmo, então é investigativo, sabe? Porque a própria história tem uma questão de investigação. Teve um certo momento que o Nelson Baskerville e a irmã dele realmente foram lá e ficaram buscando coisas sobre a vida do Luiz Antônio, o que ele estava acontecendo com ele, se ele estava morto, se ele estava vivo, e como que eles conseguiam perseguir essa identidade desse irmão que escapa deles. Falando com amigos, buscando fotos, e tem um certo momento que eles encontram, né? Então esse material é divulgado e ter essa cara de realidade, sabe? Que é muito interessante. Não significa que tudo que tá dito lá foi dito daquele momento e tudo mais. O tempo todo tem essa brincadeira entre o real e a ficção que é super interessante, assim. Lembra esses documentários ficcionais que tem hoje em dia, sabe? Mas é muito bacana você ver
fotos e vídeos da Gabriela e ver como que o ator representou ela, sabe? Isso é interessantíssimo. E os áudios e esse formato de cartas é muito interessante. Eu não me lembro de ter visto outra peça que a gente pode dizer que é um documentário cênico. Dessa ideia de que parece que você tá investigando junto, sabe? Que muitos documentários têm isso, sabe? Tipo, agora vamos falar com amigo de Gabriela que trabalhava com ela no salão, sabe? E aí você vai lá ver ele, gravaram mesmo. Então é legal porque você se sente também dentro do processo de montagem do espetáculo, sabe? E isso faz com que você crie um vínculo, né? Acho que por esse pouquinho que eu falei da peça, dá pra ver que tanto a história quanto o jeito que eles escolheram contar essa história é super emocionante, né? Então, outro motivo que eu destaco como motivo pra ver essa peça é a catarse. O que é a catarse? Essa sensação que você tem quando você tá tão envolvido, mas tão envolvido, que você tá junto, que você acha que a sua vida é aquela vida, que as emoções que os atores estão lá representando são as suas emoções. Você tá plenamente identificado, sabe? E não sei se isso é a coisa que eu mais gosto no teatro, mas tem a ver com prazer, sabe? Tem a ver com essa coisa de você gozar, sabe? Tem essa coisa de você realmente experimentar uma vida que é além da sua vida, além do seu corpo. E, porra, fala sério, por mais que seja dolorido, a catarse tem essa coisa que também pode ser uma sensação de uma coisa grotesca, uma coisa visceral, sabe? Então, eu sou muito apaixonada por essa coisa visceral. Se você busca se emocionar, se envolver, viver coisas diferentes, essa peça é uma peça que você realmente vai viver coisas, você não vai assistir, sabe? E foi muito interessante até, porque eu voltei de Uber da peça com a minha prima, né? E aí a gente já tava até comentando, você achou a peça meio longa? Como foi? O que você sentiu do tempo? E aí a gente conversou uma coisa tipo, algum momento eu percebi que eu tava lá bastante tempo, mas eu não sabia direito se eu queria sair, sabe? E ao mesmo tempo um outro comentário meio de tipo, nossa, algum momento eu fiquei meio nervoso, porque eu achei que aquela vida que estava sendo apresentada era a minha vida. E aí eu fiquei aliviada de lembrar que eu não sou travesti, e minha família me aceita, eu tenho amigos, eu não tenho que fugir. E porra, isso é muito interessante você pensar que por meio da arte você pode viver outras vidas que não são a sua, né? Sei lá, eu acho que esse é um jeito de viver arte, né? Luiz Antônio e Gabriela é uma peça que apresenta pra gente uma narrativa da diversidade. Isso faz sentido pra você? Porque pra mim funciona da seguinte maneira. Sei lá, tem essa coisa do padrão estético, de mulheres magras e tudo mais. E isso me deixava muito pra baixo. Aí, de repente, eu comecei a seguir no Instagram, por exemplo, várias meninas gordas, bonitas e, tipo, que se vestem bem. E aí, de alguma maneira, aquilo começou a me fazer bem. E eu comecei a me aceitar, porque eu via gente que tinha um corpo mais parecido com o meu e que era bonita, sabe? E, sei lá, você vê um filme com um casal LGBT e você fala, porra, sei lá, pode ser bonito isso? Ou, ao mesmo tempo, quando é uma coisa... Mesmo quando é uma história triste, você tá sendo representado, sabe? Você dá visibilidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar essas narrativas da diversidade. Não sei se esse é o termo, mas, sei lá, é um termo meio da minha cabeça que eu inventei, eu acho. Sei lá, se faz sentido ou não. Me diz se faz sentido, cara, porque às vezes eu fico viajando. Existe uma discussão no mundo LGBT de você não só representar a comunidade na arte e nas coisas, mas você também trazer histórias positivas. E eu não sei se Luiz Antônio e Gabriela é uma peça positiva, sabe? Porque é uma coisa trágica, sabe? Uma coisa muito interessante da peça é que todo mundo lá tem um lado bom e um lado ruim. É muito humano, sabe? Quem é abusado também já abusou alguém. Então é tudo muito... Sei lá, você meio que perdoa as pessoas pelas falhas delas, porque elas também se perdoam. E parece que a moeda de troca das relações é sempre o abuso e o afeto, sabe? E no final das contas, porra... É uma armadilha muito comum da nossa vida, né? Essa coisa do abuso e do afeto, cara. Afeto só por afeto é difícil da gente viver. E o abuso às vezes vem junto. Se o abuso fosse só abuso, a gente simplesmente sairia das situações, né? E cortaria essas pessoas. Mas é muito difícil. E, enfim, tô viajando já aqui, mas queria falar pra você sobre isso, sabe? Que apresenta uma narrativa da diversidade, que é uma coisa que faz a gente sentir que
que a gente tá junto de alguma maneira. Faz sentido isso? Fala sério, me diz se faz sentido. Você assistiu Luiz Antônio e Gabriela? Seja há 5 anos atrás ou agora nessa nova temporada? Me conta o que você achou, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito dessa peça e eu queria muito que as pessoas fossem nela e eu também gostaria muito de conversar com vocês sobre ela. Então deixa aqui seus comentários, se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. Eu tô muito animada porque a gente tá com quase 100 inscritos. E 100 inscritos é muito legal, gente. Quer dizer que são 100 pessoas falando sobre teatro. Enfim, eu sei que pra números de YouTube não é quase nada, mas pelos meus números é muito, gente. A gente tá falando sobre teatro, a gente tá falando sobre teatro independente e resistência. Então, tipo, 100 pessoas é motivo pra fazer uma festa. Então é isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.